Tirou pelo menos um ponto do Cruzeiro hoje em pleno Mineirão. Para mim é uma aberração marcar esse tipo de falta do Matheus Pereira no Zé Rafael. O Cruzeiro perdeu muitas oportunidades claras na partida diante do Santos e acabou sendo punido por isso. Mas também temos que ressaltar a grande arbitragem feita. Cara, aplausos, aplausos. Foi absurdo o gol anulado pela arbitragem. Da falta do Matheus Pereira em cima do Zé Rafael é palhaçada. Se aquilo ali é um contato faltoso, então vamos ter que começar a jogar basquete, que não pode mais encostar no adversário. E a gente tem visto a imprensa ressaltando esse absurdo que aconteceu contra o Cruzeiro, que infelizmente nos prejudicou. Mas eu não estou falando que é perseguição contra o Cruzeiro não, porque a arbitragem brasileira é péssima. A arbitragem brasileira é uma piada. Hoje o Cruzeiro é prejudicado, talvez somos beneficiados amanhã. É isso que a arbitragem brasileira é ruim, é muito ruim. E olha só, família, eu vou estar colocando aqui na tela para vocês o que a galera da ESPN falou sobre a derrota da Raposa. E eles falam, olha, houve erro sim de arbitragem, houve interferência da arbitragem. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu vou pedir a cada um que deixe o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora vamos conferir o que a galera da ESPN tem dito sobre a derrota da Raposa. Contra uma equipe que luta para ser campeã brasileira. O objetivo do Cruzeiro é esse, lutar pelo título, e entrou em campo para ganhar do Santos. O primeiro tempo foi totalmente favorável ao Cruzeiro. Demorou muito para o Santos chutar a primeira vez ao gol, até pela escalação. Ela podia fazer sentido no papel, mas aí na prática não rolou. Que era um Santos com o Neymar um pouco mais adiantado, com o Rollheiser, com o Guilherme, com o Barreal, dois volantes, mas o Cruzeiro conseguiu. Sim, ele obrigou quem tinha condição de jogar a só marcar, né? E o Neymar não tinha uma referência. Na segunda etapa, quando o Kleber Xavier muda, dá uma referência para o Neymar, passa Tetiquinho, Guilherme voltou muito bem no Santos. O Santos, aí ele altera completamente o panorama do jogo, você olha isso pelos números, pelas oportunidades, por ficar mais agressivo e conseguir levar o Cruzeiro a uma condição que o Cruzeiro não tinha na primeira etapa, que era de muito perigo. No primeiro tempo foi 0. E o Neymar perdeu, sim, uma grande oportunidade no primeiro tempo de frente para o gol. Então, assim, as mudanças do Kleber no segundo tempo fizeram todo sentido para a reação santista. Tem a arbitragem também, que a gente vai discutir, questões relativas ao VAR, eu discordo, acho que não era um jogo para 2-2, foi retirado um gol do Cruzeiro, mas a vitória é surpreendente, porque é o seguinte, se o Kleber Xavier estava na dependência de ficar ou não por este jogo, já era um confronto desleal, porque você está contra uma equipe que é muito melhor do que o Santos. Bom, e ele foi lá e conseguiu a vitória. Agora, se alguém tinha essa intenção, Bruno, deixa para o próximo. Lembrando que 2 jogos ainda acontecem nessa rodada do Campeonato Brasileiro, partida entre Grêmio e Sport, e nesta segunda-feira o Juventude recebe o Corinthians. A gente vai ver, já estamos vendo aí os melhores momentos, e os primeiros 30 minutos, pelo menos aí do Cruzeiro, não é, Mário Marra? Foram, assim, absurdos, e a vitória santista muito graças também ao Brasão. Goleiro, hein, Mário Marra? Tá jogando uma temporada... Olha lá, essa defesa é um espetáculo. E a gente ficava até procurando a bola, vendo, mas será que não entrou, né? E a torcida em campo também, e o Brasão consegue fazer uma grande defesa, como faz um grande campeonato. Bruno, prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esporte. Boa noite a todos e feliz Dia dos Pais. O Constante falou tudo, né? O primeiro tempo era para um placar maior para o Cruzeiro. Era para um 3-0, algo assim. Só que esse é o tal do futebol, né? No segundo tempo o jogo foi mudando e o que a gente viu no primeiro tempo foi uma superioridade em quase todos os quesitos. Pode inventar um quesito aí que acho que o Cruzeiro também foi superior. Fisicamente, tecnicamente, taticamente, postura, emocionalmente. O Cruzeiro foi muito melhor no primeiro tempo. Só que esse é o futebol, né? As mexidas do Santos no segundo tempo mudaram a cara da partida. O Cruzeiro se viu com mais dificuldade. O jogo em algum momento ficou também muito aberto, meio lá e cá, mas no primeiro tempo ele não foi assim. O jogo foi aberto para o Cruzeiro e contra o Santos. Esse é o lance, né? Do Neymar. Dificilmente a gente vê igual, né? É uma rara chance do Santos no primeiro tempo que o Neymar desperdiçou. Agora, talvez tenha então apresentado esse resultado um grande vencedor do domingo, o Palmeiras. A gente vai falar depois. Mas o Palmeiras agora fica mais perto do Cruzeiro. Porque agora a tabela tem o Flamengo na liderança da competição. Depois a gente põe na tela direitinho, né? Porque os times eles têm, além da pontuação, um número de jogos diferentes. O Palmeiras é aquele da crise?
É isso que tá em crise, estão querendo, né? Isso aí tá lutando pelo título. Tem jogos a menos. Até a metade do segundo tempo, não é que até ontem, até Era a o metade Palmeiras- do segundo era da tempo crise. de hoje era da crise, Era mas da a gente vai crise. ver já como também o Palmeiras conseguiu virar o jogo. Também tem questões de arbitragem pra gente falar Antes lá no não queria uma Allianz crise dessa, né, Mário Marco? Pois é. Pra administrar, né, Brilho? Mas é o Flamengo com 40 pontos, o Cruzeiro com 37, o Palmeiras então com 36 pontos. E curioso também, não é, professor, é que o Kleber Xavier faz algumas mudanças na equipe, as mesmas, com o mesmo sentido do que aconteceu no início da semana, no jogo contra o Juventude, onde o Santos consegue vencer, mas ele foi muito criticado pela torcida também. É verdade. De tirar os jogadores de lado, dobrar laterais, né? É verdade, Bruno. Feliz Dia dos Pais para o pai vicário. Opa! E para todos os pais que Obrigado, estão aqui nos assistindo, na mesa e os que estão nos assistindo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu jamais pensei, depois daquele primeiro tempo, que eu ia estar aqui comentando uma vitória do Santos. Eu acho que o próprio torcedor santista também... Tudo aquilo que você pensou, você jogou fora, né, professor? Você sabe, Calçado, a gente como jornalista, não é de hoje que a gente faz isso. Né? Não é de hoje. Não é de hoje que a gente Aquela coluna que muda aos 45 do segundo tempo. amassava papel, aí já... E o Silvani, nosso editor, jogou fora de GC, que tava pronto. É isso. Mas Apaga, deleta. assim é o futebol, né? E muitos dizem que cada jogo é uma história. Nesse caso, cada tempo foi uma história. Porque o primeiro tempo, mesmo a chance que o Santos tem no primeiro tempo, não foi criada pelo Santos, foi criada pelo Vidalba, que vira uma bola errada. Sim. O Guilherme, muito ativo na partida hoje, né? Muito ativo. Hoje teve muita gente no Santos decisiva, né? Cabadeiro, Guilherme. O próprio Neymar era o único escape no primeiro tempo, mas na segunda etapa o jogo muda completamente. O Cruzeiro teve alguns problemas, eu acho que também cansou. O Cruzeiro vem de um jogo difícil no meio da semana, de Copa do Brasil, classificação difícil. O Cruzeiro tomou muito cartão amarelo. Verdade. Eu acho que o time ficou muito preocupado com isso. Mérito do Neymar também. Mas não pode se dar o luxo de parar como parou, né? Mesmo antes do gol da vitória do Santos, algumas jogadas antes, e a gente já estava aqui assistindo, sentado aqui, eu comentava com o Marra que o Cruzeiro estava dando muito milho pro bode. Era muito espaço naquela defesa do Cruzeiro. O jogo não tinha acabado, né, gente? Então, por mais que o Santos tenha feito menos ofensivamente no jogo inteiro em relação ao Cruzeiro, acabou sendo uma vitória justa. Uma vitória de um time que soube resistir no primeiro tempo. Foi vitória para o Santos virar perdendo só de 1-0. E na segunda etapa, os acertos do técnico, essa é uma coisa curiosa, né? Em tese, claro que o torcedor santista fica satisfeito em ter tantos jogadores na frente como tinha no começo desse jogo. Sim, sim. Mas de que adianta se a bola não chegava neles? Se o Neymar era o único escape? Então, às vezes, é legal você dar um passo atrás para dar dois à frente. E até o curioso é que a insatisfação por parte da torcida santista era com a instabilidade na defesa. Normalmente é o contrário. O santista reclama que não tem o DNA. O Carille caiu por causa disso. Mas são os tais teóricos, né? Hoje calou-se a boca dos teóricos. E a minha também. Quando eu vi esse primeiro tempo hoje, eu tinha todo um discurso aqui preparado para o Cruzeiro e menos para o Santos. Um vencedor da semana ou desse... Mas não tem como falar dessa derrota do Cruzeiro, na minha visão, sem falar da arbitragem. Na minha visão, o VAR intervencionista tirou pelo menos um ponto do Cruzeiro hoje em pleno Mineirão. Pra mim é uma aberração marcar esse tipo de falta do Matheus Pereira no Zé Rafael. O Wilton Pereira Sampaio, no campo, mandou seguir, estava próximo da jogada. Viu a jogar, né? É um contato. Se tem um contato ali, é um contato de jogo. O Matheus Pereira. O contato tem, né? Não, mas... Num segundo momento tem um A gente já tá separando o lance. Mas vai buscando mas busca a bola, prof. É contato de jogo absolutamente o que natural. É contato e o que é falta, né? E que precisa ser respeitado o olhar do campo, Sim. o olhar do árbitro ali. E o Wilton Pereira Sampaio, que é um árbitro FIFA, não pode ceder a pressão de uma chamada do VAR. E hoje o VAR, na minha visão, prejudicou e muito o Cruzeiro, porque era um gol de um 2-1 e de repente o Cruzeiro fica com empate e sofre 2-1. Então, pra mim, não dá pra falar do resultado. É claro que o Cruzeiro tem queda de desempenho no segundo tempo, mas a arbitragem hoje, especialmente o VAR, na minha visão, comprometeu o resultado. A gente já vai ver, prof, esses lances aí. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Agora a gente tá vendo novamente aí os lances e a gente vai chegar no lance que o Breiler ficou revoltado. Não foi, Marra? Mas olha aí, esse lance que a gente viu, o Cruzeiro reclama pênalti ali do Christian. Se o árbitro usa o mesmo critério... se o VAR, na verdade, usa o mesmo critério, era pra ter chamado também. E pra mim não foi nada. Esse foi é o nada problema. Eu acho que o problema tá na chamada. Exato. O Bruno, como um ex-SBT, ele deve lembrar de um slogan: quem procura, acha aqui. E eu acho que o VAR é um pouco isso. Pós-VAR, eu vejo a falta do Zé Rafael. Eu vejo um pé sendo puxado. Não no primeiro lance, eu até estava vendo isso com o Bruno, a gente esperava ver a falta no primeiro lance. Ali, por cima, né? Mas você vê, prof, no segundo lance, no replay... Mas é o que eu tô falando. Quem procura, acha. Eu até acho que nem é uma questão de câmera lenta, não. Acho que na câmera normal, se você aproximar... O árbitro perto da jogada, a distância que ele tem... Eu também concordo. Isso precisa ser respeitado. Olha ali, tem que ser o feeling dele, é um árbitro FIFA. Se um árbitro FIFA não pode marcar esse tipo de lance no campo, entender que foi uma jogada normal... O árbitro FIFA a gente sabe como é, né? Mas... Pra mim, essa é uma aberração típica de VAR intervencionista. Eles estão, assim, os árbitros estão abandonados, né? Você vê isso nos grupos de arbitragem e tal, eles estão abandonados. Primeiro que a orientação na CBF, da Comissão de Arbitragem, é um VAR super intervenção.
Super. Ele tem que reapitar o jogo. E isso não é que o VAR foi caminhando para isso. Essa é uma deliberação. Atenção. Sim. Pare, chame, para tudo. Então nós temos um VAR que reapita o jogo. E quando chama o árbitro, sim, o cara tem que estar muito, sabe? Muito grandão. Ele fala assim, por quê? Porque se ele fizer isso, a comissão que mandou o VAR chamar em todas, e ele começa a desconsiderar o VAR, vai tirar a escala dele. E aí, ele fala o seguinte, chamou, tô dentro. Mas o que é? Se um árbitro como o Wilton Pereira Sampaio, que tem o escudo da FIFA, acabou de apitar o Mundial de Clubes, não tem autoridade para bancar uma decisão, acabou. Eles não têm autoridade, a autoridade deles é A zero. Renata contou antes de começar a amarrar o campeonato o seguinte, que até ano passado a grande reclamação dos jogadores saindo de campo e dos técnicos é, poxa, o VAR nem chamou, né? O árbitro não foi nem chamado na cabine. Então, aí, qual foi a orientação da comissão de arbitragem? Então vai pra cabine, então chama. Aí é isso, aí é a máxima interferência, não é isso? É a máxima interferência, mas não é correto. Porque é o seguinte, uma coisa, eu tô aqui no lance, olhando aqui, vamos subir de cabeça, professor Celso Zelt e Mário Marra. Pá, eu tô olhando o lance, pô, o Brenner toma uma rasteira aqui, eu não vi, pô, legal, me chamou. E o VAR chama. Aí o VAR chama, porque o árbitro não tem visão 360. Tá, agora, eu analisei a subida dos dois e entendi no clima do jogo, na dinâmica da partida, que tá tudo certo, segue o jogo. Aí você tem algo que é gelado, lá de cima, fora do contexto do jogo, eles ficam CBF, então eles estão totalmente fora, né? E aí você vai analisar o outro jogo, que é o jogo da câmera, do VAR. Virtual. O virtual, e que deve te auxiliar. Porém, ele não pode apitar o jogo e apenas o que está sendo feito é passar instruções do VAR para o árbitro. Agora é isso, agora é aquilo, agora é aquele outro. Quando foi a última vez que você viu um árbitro ser chamado e falar assim, desculpa, mas... tem tempo. Ó, sabe por quê? Eu aqui, é a minha decisão dentro de campo. Todos mudam. Com medo do quê? Chamou, a CBF manda chamar, eu não vou contra. Pode ser FIFA, tem isso, tudo de onde você quiser. O cara pega, menos você traz um cara de fora e fala assim, eu não tô nem aí pra essa Porque história. aí a gente vai discutir estilos de arbitragem. É isso. Um árbitro que deixa a bola, deixa o lance rolar um pouco mais. Não, foi jogo duro, não foi falta. E o outro árbitro que pensa, não, isso é falta, não pode nem encostar. Até se ele tivesse marcado no campo, seria aceitável. Sim, Critério. aceitável. Mas quando você tem alguém chamando o tempo inteiro, esse alguém, ele tem métodos, critérios de arbitragem, obviamente, né, na maioria das vezes, diferentes do árbitro que está apitando. Então, ele deixa de apitar. O que está apitando, deixa de apitar, porque o outro que está na cabine ou que está na CBF, ele vai cuidar do jogo. Então, assim, eu acho o lance uma disputa dura pelo espaço para a retomada da posse da bola. O Cruzeiro estava tentando sair, perde a bola, o Santos começa a tentar sair, o Matheus Pereira tem que ir duro, e, para mim, ele ganha a bola. E aí o Wilton vê isso acontecer e depois ele vai correr atrás da opinião dele, para mim, de forma equivocada. Marra, e até para ser intervencionista, o VAR precisa ter critério. Porque se fosse para ter o critério de encostou é falta, Exatamente. de novo, teria de ter marcado pelo menos 2 pênaltis na partida. Teve o lance do Christian no primeiro tempo, em que é uma jogada até parecida, o Guilherme chega ali na bola, tem uma resvalada no pé do Kaique, nada. Então, gente, o VAR, a gente normalizar isso. Só porque a CBF definiu que é para intervir, porque os atletas choraram demais e agora toma, isso daí não pode ser aceito. É o típico lance que o Cruzeiro vai reclamar, e a CBF vai ter de receber lá para tomar cafezinho e falar, olha, de fato, erramos porque não mas tivemos critério. Amanhã a comissão... O VAR foi intervencionista e não teve critério na mesma partida, não é nem de um jogo para o outro. A comissão dos notáveis amanhã vai apoiar tudo. Eu nunca vi notáveis, mas você já sabe o que eles vão falar, né? Eles vão apoiar tudo que foi feito. Então não serve para nada a comissão e nem os notáveis estão... Eu sei que são lances diferentes, não são lances iguais, porque não existem lances iguais. Não tem, para mim certo? não existe. Mas qual foi a grande polêmica do ano, para alguns, o maior escândalo da história do VAR? Que aconteceu no jogo entre Palmeiras e São Paulo. Sim, algo que escape seja gritante na visão do árbitro. Sim. Então, assim, uma dividida, se o árbitro julgou que ela foi normal, segue o jogo. Porque, imagina uma coisa, cara, se o VAR for analisar cada dividida no campo, claro que essa daí gerou um gol, então é passível de análise. Sim. Mas vai ser impossível. Mas é deliberado. Então a gente teria que conversar com o presidente do CBF e falar assim, dá para dar uma mãozinha, que o negócio vocês perderam a mão, mas vamos ver, porque é o seguinte, também o Cartola, o dirigente, reclama quando o VAR chama. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!